Olá, que bom ter a sua companhia para essa nossa conversa. Hoje a gente vai explorar juntos um material bem específico, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é, assim, a base do espiritismo, né? A gente recebeu esse material e a ideia é focar no livro terceiro, que trata das leis morais. E dentro dele, vamos mergulhar num capítulo chamado Lei de Reprodução. O nosso objetivo aqui é, sabe, pescar as ideias principais que Kardec apresenta nesse trecho sobre assuntos que mexem com a gente até hoje. Assuntos como população do planeta, a origem e evolução dos diferentes povos, o que pode atrapalhar a continuidade da vida e como a obra vê o casamento, o celibato e até a poligamia. Então, bora lá! Como será que essa obra, lá do século XIX, encara essas questões tão básicas da vida e da sociedade humana? Tudo sob o guarda-chuva dessa tal lei de reprodução. Vamos dar uma olhada nisso juntos? Para a gente começar a entender essa lei, um ponto fundamental é como o texto explica o início da humanidade na Terra. Aquela ideia de um primeiro casal, tipo Adão e Eva, aparece ali? Isso consta no material. Olha, logo de cara, o texto que a gente analisou quebra com essa ideia de um único ancestral. A perspectiva apresentada é que a espécie humana não começou com uma só pessoa, sabe? Ah, não. Não. A figura conhecida como Adão, por exemplo, segundo essa visão, não teria sido nem o primeiro, nem o único a povoar o planeta. A origem seria múltipla. Múltipla? Como assim? Em vários lugares e tempos diferentes. Não um ponto único. Puxa, isso já é um ponto de partida bem diferente do tradicional, né? E como essa origem múltipla se conecta com a enorme diversidade que a gente vê entre os povos? As diferentes características físicas, culturais. Como o livro explica isso? Exatamente. Essa diversidade é explicada por alguns fatores bem conhecidos, tipo o clima de cada região, o estilo de vida, os costumes que cada grupo desenvolveu. Certo, o ambiente influencia. Isso. Mas o ponto-chave, ligado a essa origem múltipla que eu mencionei, é que o ser humano teria surgido em diferentes pontos do globo e em épocas distintas. Não foi um evento único, concentrado, entende? Entendi. Não foi um único começo. E o texto ainda sugere que essa variedade toda não é por acaso. Ela teria um propósito maior dentro do que a obra chama de plano da providência. O plano divino para a evolução. Exatamente. A diversidade teria uma função dentro dessa visão espiritual maior. Interessante. Agora, tem uma parte no texto que, imagino, possa gerar bastante discussão. Fala sobre povos que diminuem, quase desaparecem, e outros que crescem e o substituem. E mencionam o aperfeiçoamento das raças. Como a gente deve entender essa ideia dentro do contexto da obra? Isso não soa meio problemático hoje? Sem dúvida. É um ponto que chama atenção e precisa ser visto com cuidado, sabe? Principalmente considerando a época em que foi escrito, século XIX. A ideia central ali é a de um processo contínuo de transformação e progresso espiritual. Progresso espiritual. Sim, que segundo a obra se refletiria também no plano físico e social. Povos ou raças, que era um termo muito comum na época, né, que estariam diminuindo, dariam lugar a outros considerados mais aperfeiçoados. Mas aperfeiçoados em que sentido, exatamente? É aí que pega, né? Pois é, no sentido de oferecerem condições melhores para o progresso espiritual dos indivíduos que reencarnam. A obra vê a humanidade atual como descendente de formas mais primitivas. Ok. E acredita que seremos sucedidos por humanidades futuras ainda mais evoluídas espiritualmente. E isso se manifestaria também em corpos e sociedades mais refinados, digamos assim. Mas é fundamental entender que essa noção de aperfeiçoamento está muito ligada ao pensamento evolucionista da época e, na doutrina espírita, é intrinsecamente conectada à reencarnação. Não é uma questão biológica pura e simples. Então a reencarnação é a chave para entender isso. Quer dizer, não é uma superioridade racial como a gente entende hoje. Exatamente. A explicação dada é que são os mesmos espíritos que retornam à vida na Terra, mas em corpos diferentes e, progressivamente, em sociedades que lhes ofereçam melhores condições para aprender e evoluir.
Então a raça seria como um veículo temporário. Isso, um veículo, uma ferramenta para aquela etapa da evolução. Mesmo a extinção de certos povos é vista, dentro dessa lógica, como parte desse grande movimento de progresso espiritual. Como assim? A extinção como o progresso? Na visão deles, os espíritos que pertenciam àquele grupo reencarnariam depois em outros contextos, talvez mais avançados ou mais adequados ao seu estágio evolutivo. Entende? A ideia não é de superioridade de um grupo sobre outro de forma permanente, mas de um fluxo contínuo de experiências. Fica mais claro colocando a reencarnação no centro da explicação. É uma forma bem particular de interpretar a história e a dinâmica dos povos, sem dúvida. E essa ideia de progresso, ela se aplica a outras áreas também, segundo o texto? Sim, o texto faz uma ponte interessante. Menciona que até o trabalho humano de melhorar plantas e animais através da ciência, da agricultura, por exemplo. A seleção artificial, né? Isso, estaria alinhado com essa linha natural de busca por aperfeiçoamento. O ser humano agiria, mesmo sem saber, como um instrumento dessa força maior, contribuindo para o progresso geral da vida no planeta. Puxa, essa visão de um progresso constante, quase inevitável, guiado por uma lei maior e impulsionado pela reencarnação, é realmente marcante na obra. Mas, bom, a vida não é só progresso, né? Existem dificuldades, obstáculos. Com certeza. E falando especificamente da reprodução, o que impede ou dificulta que a vida continue? O texto vê isso como algo natural ou mais como resultado das nossas próprias ações? O texto apresenta uma visão mista sobre isso, sabe? Por um lado, afirma que Deus, ou a providência, sempre fornece os meios básicos necessários para que as espécies continuem existindo, para que a vida se perpetue. Ok, existe uma base natural garantida, digamos assim. A natureza se encarrega. Isso. A natureza teria seus próprios mecanismos de equilíbrio. Mas, por outro lado, o texto é bem direto ao dizer que muitos dos obstáculos à reprodução, ou problemas que afetam a continuidade saudável da vida, Sim. são criados pelos próprios seres humanos. Ah, então a culpa é nossa. Em grande parte. Sim, segundo essa visão. Isso aconteceria por ignorância das leis naturais ou, mais frequentemente, por abuso mesmo, por excessos, e desvios que vão além do que seria o curso natural das coisas. A ação humana desregrada criaria empecilhos. Entendi. Então a gente acaba complicando um processo que na sua base funcionaria bem. Tipo, a gente interfere negativamente. Exatamente essa a ideia. No entanto, o texto traz uma nota de otimismo, ou confiança. Mesmo com esses obstáculos criados por nós, eles não chegariam a ponto de impedir a renovação geral da vida no planeta. Ah, bom. A força da vida, garantida por essa lei maior, acabaria prevalecendo. A continuidade estaria assegurada no quadro geral, apesar dos nossos tropeços. Faz sentido dentro da lógica de uma lei divina que rege tudo. Agora, pensando em como a gente se organiza socialmente em torno da reprodução. Como entram aí o casamento e o celibato? São vistos só pela função de ter filhos ou tem um significado mais amplo dentro dessa lei de reprodução? O casamento ganha um destaque interessante. Ele é apresentado não só como uma forma de garantir a reprodução, mas como um verdadeiro progresso na caminhada da humanidade. Progresso? Como assim? Seria um passo além das uniões mais instintivas ou temporárias que se observam em outros animais. É visto como uma instituição que ajuda a organizar a sociedade e a promover laços mais estáveis e afetivos. Então não é só sobre filhos, é sobre organização social e afeto também. E por isso o texto diria que acabar com o casamento seria um retrocesso. É isso. Exatamente. A obra sugere que abolir o casamento seria regredir a um estágio mais primitivo da existência humana. Mas o ponto que talvez gere mais curiosidade é sobre a indissolubilidade. Sim, aquela ideia de até que a morte os separe. Como o texto lida com isso, especialmente pensando no divórcio, que já existia, né? Boa pergunta. Como fica essa tensão? Aqui a visão é bem pragmática até. O texto considera a indissolubilidade do casamento como uma lei divina, um ideal a ser alcançado. O ideal. Sim. No entanto, reconhece que o divórcio, embora seja uma lei criada pelos homens,
não é necessariamente contrário à lei divina. Não é contrário? Como assim? Ele é visto como uma adaptação necessária à nossa condição atual, sabe? Marcada por paixões, egoísmo, imperfeições. É como uma concessão. Uma válvula de escape. Isso, talvez um remédio amargo para situações que se tornam insustentáveis por causa das nossas próprias dificuldades morais. Uma adaptação à nossa fase evolutiva. Quer dizer, o ideal seria a união para sempre. Mas a realidade humana exige essa adaptação do divórcio, e isso seria compreendido dentro da lei maior. Essa é a interpretação que o texto oferece. Um reconhecimento das nossas limitações atuais, não uma negação da lei divina em si. Interessante essa flexibilidade, né? E o celibato, se a lei é de reprodução, como fica quem escolhe não se casar, não ter filhos? Isso é visto como algo positivo ou negativo? Olha, depende totalmente da motivação segundo a obra. O celibato em si não é nem bom nem ruim. Ah, depende. Totalmente. Ele só é considerado meritório, ou seja, valioso espiritualmente, se for um sacrifício voluntário. A pessoa abre mão conscientemente dos prazeres e das alegrias da vida familiar para se dedicar a uma causa maior. Tipo um trabalho humanitário, religioso. Exato. Ao serviço da humanidade, à caridade, ao estudo, enfim, a algo que beneficie os outros. A renúncia tem que ter um propósito altruísta. Ah, então não é só não casar, é não casar para fazer outra coisa considerada importante. Tem que ter essa troca. Isso. Agora, se a pessoa escolhe o celibato por puro egoísmo, para evitar responsabilidades, para não ter o trabalho de cuidar de uma família, para viver só para si mesma, aí a visão apresentada é negativa. Entendi. Seria ir contra a lei natural. Seria contrário à lei natural do progresso e da contribuição social nessa visão. O mérito está na renúncia por amor, por dedicação, não na escolha isolada. Faz todo sentido. A intenção por trás da ação é o que conta, né? E para fechar esse bloco das estruturas sociais, como a poligamia entra nessa história? A gente sabe que foi e ainda é uma prática em algumas culturas. Como o texto aborda isso? A poligamia é descrita no texto como uma lei humana, um costume social. A obra reconhece que ela pode ter surgido para atender a necessidades específicas de certas sociedades em determinadas épocas. Necessidades tipo povoamento rápido, talvez? Talvez ligadas à própria necessidade de povoamento, sim, ou a costumes culturais muito arraigados. É uma lei humana. Mas ela é vista como alinhada com a lei moral que o livro descreve? Ou é só um costume? Aí que está o ponto. O texto diferencia claramente a lei humana, costumes, tradições, da lei moral, que considera divina e superior. Certo. E afirma que essa lei moral, no que diz respeito à união entre os sexos, destinaria um homem para uma mulher e vice-versa. Ou seja, a monogamia seria o modelo que corresponde ao ideal moral apresentado na obra. Entendi. Então, a poligamia seria vista como um costume humano, talvez adaptado a certas circunstâncias, mas não como um modelo ideal do ponto de vista moral e espiritual defendido pelo livro. Exatamente. A perspectiva é que, à medida que a humanidade progride moralmente, a tendência natural seria a prevalência da monogamia. Por quê? Por ser mais condizente com os laços de afeto profundo e respeito mútuo que deveriam caracterizar a união, segundo essa visão moral. Bem claro. Então, juntando todas essas peças, o que a gente pode dizer que é essa essência dessa lei de reprodução em O Livro dos Espíritos, fica óbvio que vai muito, muito além da simples biologia, né? Com certeza. O que fica evidente é que a reprodução nessa visão é uma lei fundamental da vida, sim, mas ela está totalmente entrelaçada com o progresso espiritual. Não é só sobre corpos nascendo. Não. É sobre espíritos tendo novas oportunidades de aprendizado através da reencarnação e tudo mais meio que deriva daí, sabe? Como assim deriva daí? A forma como o planeta é povoado, a dinâmica entre diferentes grupos humanos, aquela ideia de sucessão e aperfeiçoamento, sempre vista pela ótica da reencarnação, os desafios que a própria humanidade cria para a continuidade da vida. Sim. E até as formas como a sociedade organiza as uniões. Casamento, monogamia como ideal moral, a visão sobre divórcio e celibato. Tudo isso é interpretado à luz desse propósito maior de evolução espiritual. A biologia serve à lei moral e ao progresso do espírito.
É essa lógica. Nossa, é uma forma de dar um sentido espiritual para processos que a gente normalmente veria como puramente biológicos ou sociais. Conecta o micro, que são as nossas escolhas de relacionamento, família, etc., com o macro, que seria a evolução de toda a humanidade e o plano espiritual. É isso. Exatamente. Se a gente olha para o quadro geral da doutrina que a obra apresenta, essa lei de reprodução funciona como uma peça-chave para entender a jornada humana na Terra. Ela oferece uma narrativa que conecta a história, a diversidade cultural, os desafios sociais e as relações pessoais a um plano espiritual maior, Onde cada vida importa para esse plano. onde cada vida é uma chance de progredir. As regras sociais e as leis biológicas são vistas como parte de um mecanismo divino para a evolução da alma, para o aprendizado do espírito. Realmente, é uma perspectiva bem abrangente e que amarra muitos pontos, desde a origem mais remota até as escolhas mais íntimas. Uma exploração bem rica desses conceitos apresentados ali no Livro dos Espíritos sobre a lei de reprodução foi muito esclarecedor. Sem dúvida. E isso talvez nos deixe com uma reflexão interessante para levar dessa nossa conversa, né? Qual seria? Considerando essa conexão forte que o texto faz entre o ato de reproduzir, as formas sociais que o cercam, casamento, família, monogamia como ideal e o progresso espiritual ao longo de várias vidas, como será que essa visão, mesmo para quem não compartilha exatamente dessas crenças espíritas, poderia dialogar ou até influenciar o jeito como a gente pensa sobre a evolução da sociedade hoje? Ou sobre as nossas próprias escolhas em relação à família, relacionamentos? Fica a pergunta, né? É uma boa provocação. Pensar em como diferentes visões de mundo, mesmo as que vêm de outros tempos e contextos, podem nos fazer refletir sobre a nossa vida em comum hoje. Um ótimo ponto para continuar pensando. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise dos materiais compartilhados. Foi um prazer explorar essas ideias com você.